Olá, meus amores, tudo bem? Eu me chamo Thalia e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre relacionamento. Como saber se ele é a pessoa certa para você? Se você tá com dúvida se o seu parceiro é a pessoa certa para você, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te dar dicas maravilhosas para você saber se ele é a pessoa certa para você. Então vamos começar. Primeira dica: veja se ele tem um relacionamento com Deus. Sim, é muito importante a gente saber se o nosso parceiro tem um relacionamento com Deus. Porque se ele tiver um relacionamento com Deus, você pode ter certeza que ele vai saber quem ele é em Deus e ele vai saber como te tratar. Quando eu comecei a namorar o meu marido, antes disso, eu já tinha feito uma carta para Deus, falando para Deus sobre as características que eu queria que o meu marido tivesse, né, que o meu namorado tivesse. E eu deixei bem claro para Deus que eu queria uma pessoa que tivesse um relacionamento com Deus. Eu sou cristã e eu pedi para Deus que fosse uma pessoa cristã também. Eu pedi para Deus que fosse uma pessoa que tivesse, né, uma espiritualidade muito maior do que a minha, para quando eu estivesse fraca, essa pessoa me ajudasse e assim vice-versa, né? Então eu pedi para Deus para que o meu marido tivesse, né, um relacionamento com ele totalmente. Por quê? Porque é muito importante. Se ele tiver um relacionamento com Deus, ele vai saber quem ele é em Deus e ele vai saber como te tratar. Ele vai saber que Jesus amou a igreja acima de todas as coisas e ele precisa te amar dessa forma também. Então, é muito importante o seu parceiro ter um relacionamento com Deus, porque só assim ele vai saber como ele precisa te tratar. Porque você tem um Deus que te trata como uma princesa. Então, como você vai aceitar uma pessoa te tratando como um lixo? Então, como você vai aceitar uma pessoa que te trata como se você fosse uma pessoa qualquer? Então, a primeira dica que eu queria deixar aqui pra vocês, que é muito importante, é muito valiosa: procure uma pessoa que tenha um relacionamento com Deus, tá? E o mais importante aqui, eu sei que nós estamos procurando pessoas certas, mas nós temos que ser a pessoa certa também. Então, peça para Deus a pessoa certa, mas também seja uma pessoa certa para essa pessoa, tá bom? Então, continuando, veja se essa pessoa tem um relacionamento com Deus, tá? Se essa pessoa não tiver um relacionamento com Deus, provavelmente ela não vai saber te tratar como uma princesa. Provavelmente ela não vai saber te tratar como uma mulher de valor que você é. Segunda dica, importantíssima também, você precisa saber quais são as prioridades dele. Sim, é muito importante a gente saber qual é a prioridade do nosso parceiro. Por exemplo, se você quer uma pessoa que quer só ficar com essa pessoa, esse vídeo aqui não é pra você, tá? Mas se você quer uma pessoa que vai ser seu namorado, que vai ser o seu noivo, vai se tornar o seu marido, se você busca um relacionamento, se você busca um parceiro de vida, esse vídeo é pra você, tá? Então veja quais são as prioridades dele. Por exemplo, a prioridade dele é só ir no bar. Então, você pode ter certeza que se a prioridade dele é só ir no bar, se você chegar na vida dele, isso não vai mudar. Por exemplo, a prioridade dele é só ir no bar. Você chegando na vida dele, você pode achar que ele mude. Tem casos, né, que o cara muda pela mulher. Mas você tem que ter a ideia aqui na sua cabeça criada que esse homem sempre vai ter o coração voltado a isso, tá? A prioridade dele é a igreja, então ele vai ter o coração dele voltado à igreja. Ele prioriza a igreja, mas ele também prioriza a família. Opa, então ele é uma pessoa de Deus, mas ele também prioriza a família. Não é aquela pessoa que totalmente só prioriza a igreja e não vai ter tempo pra você. Não, ele é a pessoa que prioriza a igreja, as coisas de Deus, e também prioriza a família. Porque eu acho muito importante esse tópico aqui: Deus, família e depois igreja, tá? Não sei se você acha, mas pra mim é muito importante Deus em primeiro lugar, segundo lugar a família e terceiro lugar a igreja. É um tópico que a gente tem aqui em casa, tá? São as nossas listas de prioridades. Então veja o que ele prioriza aí na vida dele. Se é os amigos, se é o futebol, se é o barzinho, né? Se é a igreja, se é só a família dele, se é a família, se ele prioriza em ter uma família com você. Veja se é o trabalho dele, veja o que ele prioriza, veja se as prioridades dele batem com as prioridades que você está buscando. Por exemplo, Thalia, eu sempre busquei uma pessoa que tivesse prioridades nas coisas de Deus. Por exemplo, priorizasse as coisas de Deus e priorizasse a família. Por quê? Porque nem sempre eu quis casar, mas quando eu, encontrei a pessoa certa, eu falei pra Deus: eu quero me casar com essa pessoa. Então, eu tinha que ter uma prioridade em ter uma família. Então, eu já tinha prioridade nas coisas de Deus, então eu priorizava em ter uma família também. Não estava apenas namorando por namorar. Eu estava namorando porque eu queria ter uma família. Então, as minhas prioridades eram Deus e a minha família.
E tinha prioridades no meu trabalho? Tinha prioridades na minha família, né? Na minha família, né? Tudo tinha prioridades, mas a minha prioridade em si era Deus, família e depois igreja. Então, esse foi o meu top 3 que eu coloquei. Você pode colocar Deus em primeiro lugar. Eu sempre vou pedir pra vocês colocar Deus, porque Deus é acima de todas as coisas. Então, veja se as prioridades dele batem com a sua. Eu, Thalia, sempre priorizei a Deus e sempre priorizei a minha família, sempre priorizei também as coisas de Deus, que é a igreja e tudo mais, sempre tive, né, obrigações com a igreja, então eu procurei uma pessoa que tivesse as mesmas prioridades que eu. Claro que você nunca vai achar uma pessoa que seja totalmente 100%, que as prioridades vai bater totalmente junto com as suas, não, mas veja se as prioridades dele não vai te incomodar lá na frente. Por exemplo, ele só prioriza o trabalho. Veja se essa pessoa é certa pra você, se essa prioridade não vai te incomodar lá na frente. Ah, ele só prioriza o futebol. Veja se essa prioridade não vai te incomodar lá na frente. Ah, quem prioriza o futebol nos dias de hoje? Gente, tem muitos homens que preferem o futebol do que a família. Tem muitos homens que preferem o trabalho do que a família. Você tem que ver certinho, porque sim, existem homens que preferem o barzinho, né? Preferem farra, preferem festa do que a família. Então veja se é isso que você quer pra sua vida. Ele pode ser bonitinho, ele pode, né, ser lindo por fora, mas será que ele é lindo por dentro? Será que ele tem aí os requisitos que você procura em um homem? Então, veja quais são as prioridades dele, tá bom? Ele não precisa ser perfeito, mas ele precisa ser uma pessoa responsável. Ele precisa ser uma pessoa que tenha sabedoria. Ele precisa ser uma pessoa que vai te priorizar também. Vai priorizar Deus, vai priorizar a família que ele quer construir com você, tá bom? Então, veja certinho quais são as prioridades dele. Terceira dica, veja como ele trata a família. É muito importante a gente saber quem é a pessoa que está do nosso lado. É muito importante a gente saber como essa pessoa trata a família dele. Sim, porque se ele for uma pessoa que trata mal a mãe, trata mal o pai, trata mal os irmãos, bate na mãe, bate no pai, bate nos irmãos, provavelmente não vai ser diferente com você, tá bom? Não é você que vai mudar esse alecrim, não. Mas veja como ele trata a família dele, veja se realmente ele prioriza a família dele, veja se ele trata bem a mãe dele, veja se ele trata bem os irmãos dele, qual é o caráter dele, veja como ele é em casa, porque provavelmente se você casar com ele, essa pessoa não vai mudar, tá bom? Ele vai levar os costumes da casa dele pra sua casa. Então, assim, veja se ele trata bem a família dele, né? É muito importante a gente ver como que ele trata os parentes dele. Veja se ele tem esse amor pela família dele, como ele é dentro de casa. Tem pessoas que lá fora é um anjinho, mas quando você vê como ele trata a família dele, quando você vê como que ele trata a mãe, como que ele trata o pai, como que ele trata os irmãos, aí a história muda, tá? Então, provavelmente, da forma que se ele tratar a mãe dele bem, ele vai te tratar bem. Então, é muito importante você ver com quem é o seu parceiro, quem é a pessoa que está do seu lado, tá bom? Ele pode se fazer de anjo pra você, mas a mãe, o pai dele, a família dele, a avó dele, o vô dele realmente conhece quem ele é dentro de casa, tá? Ah, mas normalmente as mães, os pais, os avós passam a mão na cabeça dos filhos, né? Falam que os filhos são anjos, mas não é nada disso. Você vai descobrir na convivência, tá? Então, se atenta aí, né? Veja se ele realmente trata bem a família dele, veja como ele é dentro de casa, pra você ter um relacionamento com essa pessoa, tá? Então, é muito importante você ver como que ele trata a família dele, tá bom? Eu sei que existem casos e casos, mas é muito importante você ver como que ele trata, como que ele é dentro de casa, tá? Quarta dica, veja se ele trabalha e se ele tem planos pro futuro. Eu sei que, mas é interesseira, mas é isso, mas é aquilo. Não, não é nada disso, tá? Veja se essa pessoa ela tem planos pro futuro. Veja se ela se programa financeiramente. Veja se ela tem planos para ter uma estrutura financeira boa. Veja se essa pessoa ela trabalha. Veja se ela tem planos para ficar com você. Se ele não trabalha nem para ele, você acha que ele vai trabalhar para querer ficar com você? Eu acho que não, porque se ele não tem responsabilidades nem com ele, você acha que ele vai querer assumir uma responsabilidade com você lá na frente de casar, de ter um relacionamento? Então, assim, é muito importante você ver se ele trabalha. Eu já tive uma experiência horrível com isso. Eu namorei uma pessoa que não trabalhava, eu era muito nova. E eu namorei uma pessoa que não trabalhava. E aí, o que aconteceu? Tudo que ele me dava, a mãe dele pagava. Tudo. E aí, a mãe desse rapaz foi na minha casa e ela jogou tudo na minha cara. Ela disse horrores, falou assim, que tinha investido muito caro nesse relacionamento. Ou seja, eu fiquei com um trauma gigante, né? Minha mãe falou, você quer que eu devolva o seu dinheiro e tal? E aí, eu sei que me trouxe vários traumas. Então, assim,
por experiência própria, não namore pessoas que não trabalham, tá? Porque provavelmente tudo que ele te der vai ser com o dinheiro dos pais. Isso pode ter consequências horríveis aí se esse relacionamento não der certo. Mas assim, se ele não trabalha, você gosta dele, você acha que ele é esforçado, você acha que ele tá se esforçando pra procurar um emprego, aí tudo bem. Mas eu acho que assim, se ele não se esforça pra trabalhar pra ele, ele não vai se esforçar pra trabalhar pra você. Lembrando que não é só ele, tá? Não é só ele, você também precisa ter planos. Ele não precisa ser a pessoa certa sozinho, você também precisa ser a pessoa certa, tá? Então, lembrando que não é só ele, você também precisa, tá? Mas esse vídeo é relacionado a ele, não a você. Quinta dica: se atente aos sinais. Sim, é muito importante você se atentar a todo sinalzinho. Você precisa se atentar aos sinais, tá? Porque assim, eu sempre tive uma base de um relacionamento que eu queria ter pra minha vida. Por exemplo, se você quer que ele sempre pague a conta, comece a atentar aos sinais desde o começo desse relacionamento. Por exemplo, eu sempre quis que meu marido fosse cavalheiro, eu sempre pedi pra Deus uma pessoa cavalheira, sempre pedi pra Deus um homem, né, que me tratasse como uma princesa. Porque homens que te tratam como lixo, a gente sempre vai encontrar por aí. Mas homens que te tratam, sim, como uma princesa, são poucos, tá? Então, assim, eu sempre tive essa base que eu queria pro meu relacionamento. Eu sempre falei, Deus, eu quero uma pessoa que me trate como uma princesa. E, assim, eu sempre me atentei a cada sinalzinho de pagar a conta, de puxar a cadeira, de abrir a porta do carro, né? De me elogiar, né? De comprar algum presentinho pra você, de comprar alguma coisa. Isso você precisa se atentar. Porque eu sempre fui uma pessoa de atos e serviços. Ou seja, você precisa fazer alguma coisa pra que eu fique totalmente apaixonada. Tem pessoas que é mais carinhosa, né? Gosta mais do carinho, né? Tem pessoas que gostam mais, né, de atos e serviços, né? Gostam de presentes. Tem pessoas que gostam mais de palavras de afirmação. E eu também gosto muito de palavras de afirmação. Mas minha linguagem do amor aí mais é atos e serviços. Então você precisa identificar aí o que mais abre seu coração, o que mais enche os seus olhos, sabe? Pra você ter uma base de um relacionamento. Então eu sempre me atentei aos sinais, sempre me atentei como ele me tratava, sempre me atentei com a forma que ele falava comigo, sempre se atentei à forma como ele falava, né, com a família, com os pais, como ele era na igreja. Eu sempre me atentei a cada sinalzinho que eu queria pra minha vida. Se fosse um sinal ruim, eu, já colocava, assim, um risquinho, falava, não, é esse. Se fosse um sinalzinho bom, eu falava, olha, tem essa qualidade. Mas, assim, eu particularmente fiz uma listinha pra Deus de como eu queria que essa pessoa fosse. Eu sei que não existe pessoa perfeita, mas tem coisas que a gente prioriza, que a gente quer que essa pessoa seja assim. Eu sempre coloquei, quero que seja cavalheiro, quero que esteja na igreja, quero, né, que tenha responsabilidades na igreja, quero que seja assim em casa, quero que me ajude e tal. Então eu sempre coloquei as características que eu queria pra Deus. Pra quê? Pra quando essa pessoa viesse, eu não tivesse dúvidas de que era ela. Então, assim, se atente aos sinais, fale com Deus da forma que você quer que ele seja. E escreva uma cartinha aí, seja sincera com Deus. Não fale pra Deus que você quer uma pessoa perfeita, que não existe uma pessoa perfeita. Mas se atente aos sinais que você realmente prioriza. Se atente a tudo que você prioriza. E se essa pessoa não tiver essas qualidades que você prioriza, provavelmente vai dar errado esse relacionamento, tá? Você nunca vai estar feliz, né? Então, priorize as coisas aí. Coloque no papelzinho tudo que você quer. Apresente pra Deus. Fala pra Deus como você quer que seja essa pessoa. Pra você não ficar infeliz no seu relacionamento, mas se atente aos sinais. Veja como ele te trata, veja como ele trata a mãe dele, veja como ele é no serviço, veja como ele é em casa, veja tudo, se atente aos sinais, tá bom? Pra você não se arrepender lá na frente e dizer que Deus errou com você. Na verdade, Deus não errou, foi você que não se atentou aos sinais. Mas quando a gente tá iniciando o relacionamento, essa pessoa vai ser perfeita, ela vai querer me impressionar, ela vai ser de uma forma. Sim, pode ser que essa pessoa crie um personagem no começo do relacionamento, mas saiba que mentira tem perna curta e todo personagem uma hora deixa de atuar aí, tá? E assim, nenhuma pessoa vai criar um papel aí eternamente. Uma hora ele vai demonstrar sinais de que ele não é pra você. Uma hora ele vai demonstrar aí os sinais de que ele não é essa pessoa que ele dizia ser no começo do relacionamento. Então, assim, veja bonitinho, né? Se atente aos sinais. No começo tudo é flores, mas vai ter uma hora que as coisas vão mudar, que vai ter que dar uma chacoalhada no seu relacionamento pra você ver se essa pessoa realmente é a certa pra você.
Para você ver se realmente, né, a pessoa que você tá do seu lado é a pessoa ideal para você. Mas se ele não for, você pode ter certeza que esses sinais vão começar a aparecer. E aí é a hora de você ver se é isso mesmo que você quer para sua vida, se você aguenta esses defeitos dele, se você vai permanecer nesse relacionamento ou se você vai acabar com esse relacionamento. Mas uma hora esses sinais vão aparecer, tá bom? Vão aparecer antes de você se casar com essa pessoa. Sexta dica, veja se ele te aceita da forma que você é. Bom, eu sei que isso é muito relativo, né? Eu sei que com certeza a pessoa tá do seu lado é porque ela gosta de você da forma que você é. Mas nem sempre é assim. Às vezes a pessoa está com você porque, por exemplo, achou conveniente alguma situação ficar com você. Eu já tive um relacionamento onde a pessoa não gostava do jeito que eu era, não gostava, né, do meu cabelo, não gostava da minha cor. E assim, foi frustrante. E aí, quando eu conheci o meu marido, foi no acampamento da igreja e eu estava com o cabelo pro alto. Literalmente, pro cabelo pro alto, toda bagunçada, tava toda feia, gente. Eu juro pra vocês que eu não tava nem um pingo bonita. Eu não sei como ele gostou de mim. Eu não sei, acho que Deus, na visão dele, falou assim: você não vai olhar pro exterior, você vai olhar pro interior. Porque, gente, ele me amou do jeito que ele me viu ali. Eu juro pra vocês que eu estava horrível. Eu estava com o cabelo pro alto, toda descabelada. Eu era novinha, assim. Eu não sei como que ele gostou de mim, mas ele gostou. E estamos casados aí, pra glória de Deus. Então, você precisa estar com uma pessoa que ela vai gostar de você da forma que você é. Na hora que ele olhar pra você, ele vai te amar da forma que você é. E quando você estiver no meio desse relacionamento, ele não vai jogar piadinhas falando que você é feia, que você tem que deixar o seu cabelo liso, que você tem que deixar o seu cabelo enrolado. Ele não vai falar que você fica mais bonita de maquiagem. Ele não vai falar que você tá gorda. Ele não vai falar que você tá magra demais. Ele vai te amar da forma que você é. Sim. Aconteceu comigo. Meu marido me ama da forma que eu sou. Se tiver cabelo enrolado, ele me ama. Ele prefere eu de cabelo enrolado, porque ele me conheceu de cabelo enrolado. Mas ele me acha linda de cabelo liso também. Ele me acha linda magra, mas ele também me achou linda quando eu comecei a engordar, sabe? Ele não me julgou, nunca falou assim: ah, você tá gorda, você tá feia. Não, porque eu orei, falei: Deus, preciso de uma pessoa assim na minha vida. Porque de pessoas que me tratavam como lixo, já passou um monte na minha vida. Mas eu preciso, não que eu tive vários relacionamentos, tá? Tive apenas um antes do meu marido. Então, meus amores, tenha isso como prioridade no relacionamento de vocês. Veja se essa pessoa te aceita como você é, para que no meio do relacionamento ele não se revele quem ele é e não mostre que ele é uma pessoa que não gosta de você, não se sente atraído por você, te ache feia, te fale coisas ruins. Então, veja bem com quem você tem andado. Veja quem é o seu parceiro, se atente aos sinais de que ele é uma pessoa pra você ou de que ele não é uma pessoa pra você, né? Se você não estiver feliz nesse relacionamento, sinto muito te dizer, ele não é a pessoa certa pra você. Porque onde há dúvidas, ali Deus não está, tá bom? Se tem dúvidas, porque não é de Deus. E o que é de Deus traz paz e não traz dúvidas, tá bom? Então, se atente aos sinais, veja se essa pessoa realmente gosta de você da forma que você é, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Eu sei que eu estou meio sumidinha do canal, mas eu vou voltar a postar com mais frequência pra vocês, tá bom? Mas não deixem de colocar um coraçãozinho nos comentários, de colocar a opinião de vocês nos comentários. Deem dicas de vídeos aqui nos comentários também pra me ajudar a trazer mais vídeos pra vocês, tá bom? Se inscrevam no meu canal, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Um beijão e até a próxima.